13, agora à noite. Então, leitura 1 Timóteo, capítulo 4, verso número 11 ao verso de número 13. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Bendito Deus, mais uma vez, reunidos neste dia, conforme o Senhor nos ordena, pedimos novamente, Senhor, a Tua graça para abençoar os nossos sentidos, para ouvirmos, Senhor, a Tua santa palavra, a Tua voz maravilhosa, a única capaz, Senhor, de transformar as nossas vidas e também, ó Deus, de nos dar o verdadeiro entendimento das verdades reveladas. Que hoje, Senhor, o Teu Espírito possa nos esclarecer tamanhas verdades que ouviremos hoje, para assim, Senhor, nos submetermos, atentarmos para a Tua voz. Em nome de Cristo, Senhor, que assim seja. Amém. Podem sentar, irmãos. Criou-se em nossa época uma espécie de antipatia com os puritanos. Claro que fruto da ignorância e de inúmeras difamações preconceituosas. É verdade, nós não podemos negar que eles erraram em muitas situações, como é típico de todo movimento humano que carrega os danos da natureza corrompida. Ainda assim, uma leitura simples nos encantará com a forma apaixonada com que viviam diante de Deus. Por isso, muitos teólogos, muitos doutores da igreja afirmam que os puritanos podem ser de muito proveito a nós. No livro Amado Timóteo, por exemplo, com 2 capítulos do Dr. Joel Bick, ele destaca o quanto eles eram do livro vivo. Eles amavam, viviam e respiravam as Escrituras, apreciando o poder do Espírito. Enxergavam as Escrituras como Deus falando, da mesma forma que um pai fala a um filho. Eles viam a palavra de Deus como a verdade na qual podiam confiar e descansar por toda a eternidade. Em resumo, podemos entender mais ou menos essa paixão pelas Escrituras nas palavras do puritano Henry Smith. Nós sempre deveríamos colocar a palavra de Deus diante de nós como um guia e acreditar em nada além do que ela ensina, amar nada além do que ela prescreve, odiar nada além do que ela proíbe e fazer nada além do que ela ordena. Contudo, apesar de toda essa paixão, muitos enxergam como um exagero puritano. Contudo, todavia, deveríamos entender que esse deveria ser o espírito de todos aqueles que professam amar a Deus. É o que Paulo espera do jovem pastor da igreja. Paulo tem sido taxativo e Timóteo, que entendeu a sua autoridade, deverá ordenar, exigir, ensinar a igreja na verdade. Ele não pode fugir disso, ele não poderia abandonar, negligenciar isso, porque ele foi chamado para instruir a igreja com a autoridade dada pelo próprio Senhor. Enquanto isso, Paulo exorta a igreja também. A igreja não deveria desmerecer um pastor chamado por Deus, separado por Deus, alguém vocacionado, muito menos sua idade, pois o menino estava ali designado por Deus. A igreja não poderia rejeitar aquele jovem pastor, porque ele estava ali em nome de Deus. Contudo, Paulo, ele deixa claro que, apesar de toda a questão envolvendo
a aceitação ou não de sua autoridade, de seu pastorado. Timóteo não poderia usar sua autoridade com arbitrariedade. O respeito, Paulo orienta Timóteo, deve ser conquistado pelo exemplo piedoso. Enfim, era a responsabilidade de Timóteo ensinar e exigir que a igreja vivesse o evangelho. Era função de Timóteo ordenar, mostrar à igreja o caminho, assim também viver conforme a verdade de Deus. Porque, como nós dissemos hoje pela manhã, um bom ministro, ele deve ser bênção para os ouvidos e para os olhos. Agora, após essa introdução ou essa exortação, Timóteo, ele poderia perguntar: bom, se eu devo viver de forma piedosa, ser um exemplo para aqueles que estão na igreja? Ele poderia perguntar como salmista: como, de que maneira poderá o jovem como eu guardar puro o seu caminho? O salmista, ele responde, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Paulo deu a Timóteo a mesma resposta, sendo que de outra forma. Paulo dá a mesma resposta, sendo que de outra forma. Tanto Timóteo como a igreja precisavam entrar em constante contato com a palavra, ser diligentes no compromisso com ela, pois, segundo o puritano John Preston, a palavra de Deus nos coloca mais perto do céu ou do inferno. E isso é algo importantíssimo para a vida da igreja, a forma como a igreja ela entra em contato com a palavra, a forma como o ministro do evangelho entra em contato com a palavra. Portanto, exorto a cada um aqui presente a ouvir o que o Espírito diz às igrejas, a ouvir o que o Senhor fala através do apóstolo sobre a importância das Escrituras, a importância do culto público, a importância da leitura pública das Escrituras, para que vocês corrijam algum tipo de erro, algum tipo de prática, algum tipo de comportamento até este dia. Não saia daqui sem ouvir a voz do Espírito. Sem perder de vista, então, a ênfase é muito importante dentro da estrutura do texto, entender a autoridade de Timóteo. E dentro dessa estrutura de autoridade, como alguém designado por Deus, como alguém chamado por Deus, como alguém separado por Deus, vocacionado por Deus, dado à igreja pelo próprio Deus, considerando a vida piedosa, Paulo vai mostrar a Timóteo a necessidade da constância ou do constante contato com a palavra. Volte novamente ao verso número 13 e veja o que é que Paulo diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Observem que Paulo, ele já havia esclarecido no capítulo 3, verso 14, a sua intenção, o seu desejo de retornar a Éfeso, mas ainda não era a possibilidade. E aqui Paulo está dizendo: até a minha chegada, ou enquanto eu não chego, enquanto eu não estiver aí em Éfeso, Timóteo, ele deveria, conforme Paulo diz, ser aplicado. Aplique-se até a minha chegada, dedique-se, seja dedicado, aplicado, e neste caso, dedicado à leitura, à exortação e ao ensino. Timóteo, ele já tem a consciência aqui, como nós vimos na própria estrutura do capítulo 4, que sobre ele reside a questão da autoridade, mas também o que ele deve fazer, ele deve ensinar a igreja. É tarefa primordial do pastor, é a tarefa
principal do ministro do Evangelho, instruir a igreja, ensinar a igreja. Ele foi chamado, conforme o capítulo 4, verso 6, para pregar a palavra, instruir a igreja na palavra. Mas o interessante é que, com essa consciência, com esse pressuposto em vista de que Timóteo tem autoridade, de que Timóteo deve dedicar-se à pregação, Paulo traça um roteiro interessante. E esse roteiro ele está cheio de pressupostos teológicos importantíssimos. Primeiro ele diz, ensinar a Bíblia, começa a ler a Bíblia. É precipitado, numa rápida leitura, pensar que Paulo está enfatizando novamente a necessidade do pastor se alimentar da palavra, conforme ele disse no verso 6 do capítulo 4, alimentado. Quando Paulo falou que ele não deveria somente alimentar a igreja, mas ele também deveria ser alimentado. E talvez numa leitura inicial, imaginemos que Paulo está voltando a tratar deste assunto, pedindo que Timóteo ele leia as Escrituras, ele se alimente das Escrituras. A Almeida, revista e atualizada, até passa essa ideia quando traduz o termo grego pela expressão palavra. Leia a palavra, subtraindo o real significado. E conforme vocês ouviram, na minha tradução, a NAA traduz a leitura das Escrituras não remetendo à vida privada, mas à pública. Veja que diz, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, conforme o texto grego assim coloca. Lógico, irmãos, que por que Paulo orienta Timóteo a ler as Escrituras publicamente? Porque Paulo trata da autoridade, trata da sua tarefa primordial de ensino, agora exorta Timóteo para que ele leia as Escrituras publicamente. Lógico, Paulo está aqui mesclando tanto sua autoridade, tanto a sua tarefa primordial, como também a sua atividade no culto. Paulo está aqui implicitamente chamando a sua atenção para o pastoreio público que se dá no culto público. Mas entendam, por quê? O que está por trás? O que está conectado implicitamente nessa ordenança da leitura das Escrituras? Irmãos, se nós fizermos um levantamento bíblico, nós descobriremos com facilidade o porquê Paulo está orientando Timóteo a ler as Escrituras publicamente. Primeiro, a prática da leitura pública das Escrituras teve seu início em Moisés, em Deuteronômio capítulo 31, em especial do verso 9 ao verso 13, quando Moisés ordena ao povo, quando ele se aproximasse na adoração ao Senhor, que fosse lida as Escrituras publicamente para todo o povo que estivesse ali reunido. Em Neemias, por exemplo, nós observamos essa prática. No capítulo 8, verso número 1 e a 3, você vai ver que o povo está ali reunido para que o sacerdote, ele leia as Escrituras. Fato curioso também, que no Novo Testamento, Jesus, quando esteve na sinagoga, ele leu o texto de Isaías quando esteve presente no culto sinagogal. Lucas, capítulo 4, verso número 16. Quando nós fazemos uma análise como os apóstolos orientavam as igrejas, os apóstolos diziam às igrejas que as cartas elas fossem lidas em voz alta nas congregações, e por isso nas cartas eles diziam, por exemplo, Paulo quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de número 27, ele diz: peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Semelhantemente, quando escreve à igreja de Colossos, ele instrui a igreja dos Colossenses, dizendo no capítulo 4, verso 16, e
depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Apocalipse de João inicia-se também com uma ordem semelhante. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Desde Deuteronômio, quando Moisés ordena, orientado pelo Senhor, que a Escritura fosse lida ao povo, essa prática ela vem se desenvolvendo entre o povo de Deus. A ordenança de Moisés começa a ser estabelecida, começa a se estender em todas as épocas, seguindo a ordenança do Senhor. Então, um princípio importante, ler as Escrituras publicamente, no culto público, é uma ordem divina. Então, o povo ele se reunia, lia porções das Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Justino Marte, pai da igreja do primeiro século, ele chega a falar sobre isso. Ele diz: no dia que se chama domingo, dia do Senhor, todos os que moram nas cidades do país reúnem-se num local, e os registros dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos, tanto quanto permita o tempo. Em seguida, quando a leitura termina, o presidente, o pastor, ele fala, instruindo e exortando o povo a imitar essas boas coisas. Então, no dia do Senhor, na Assembleia do Senhor, haviam duas leituras públicas. A primeira do Antigo Testamento, da lei ou dos profetas, e a outra dos escritos dos apóstolos. Agora, com que objetivo? Por que a ordem de ler as Escrituras publicamente? Por que a ordenança, e aqui repetidamente pelo apóstolo Paulo, orientando o pastor da igreja a ler as Escrituras publicamente? Peço que você volte para Deuteronômio comigo, sem desmarcar 1 Timóteo. Vá para o capítulo 31 e vamos ver especificamente o que se pretende com a leitura das Escrituras, com a leitura da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 31, verso de número... Vamos ler do verso número 9 até o verso número 13. Observe o que diz o Senhor através de Moisés. Observem que o verso 9 fala de uma determinação, é lei, é mandamento. Moisés escreveu, Deuteronômio capítulo 31, verso de número 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos, ou seja, os presbíteros de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem. Ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças. Observem, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Repito o que Moisés disse: reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Qual o objetivo da leitura pública, da voz do Senhor no culto público? Era ouvir o Senhor, temer o Senhor e obedecer ao Senhor. Então, quando Paulo orienta Timóteo que ele deveria ler as Escrituras publicamente, não teria lógica a recomendação de Paulo do ler por ler.
que Paulo simplesmente estava orientando Timóteo para que ele simplesmente lesse as Escrituras. O objetivo da leitura das Escrituras no culto público é para que o povo ouça a voz do Senhor, tema o Senhor e obedeça ao Senhor, obedeça a cada sentença que ali está sendo dada. Por quê? Porque a leitura das Escrituras no culto público é a voz divina falando ao seu povo. A leitura das Escrituras é o próprio Deus falando ao seu povo, é o próprio Deus falando aos ouvidos do seu povo. Mas observe, Paulo só não disse leia as Escrituras publicamente, ele diz exorte, ensine. E Paulo está seguindo com um elemento muito importante: você deve ler as Escrituras publicamente, você deve exortar, dedique-se, aplique-se, seja diligente na leitura das Escrituras, seja diligente na exortação e seja diligente no ensino. É interessante porque essas duas palavrinhas, elas apontam para a pregação expositiva. Primeiro, leia as Escrituras publicamente. Segundo, exorte, ou seja, você vai persuadir, você vai explicar aquilo que está sendo lido, você vai mostrar, desvendar os segredos daquilo que está sendo lido. E já ensinar traz a ideia de aplicar, ou seja, leia as Escrituras, explique as Escrituras e ensine ou aplique, exorte, aplique as Escrituras. Então, instruindo e exortando é exatamente o que Paulo requer que em seguida, quando acrescenta a exortação, ele está ensinando em sua palavra a Timóteo, após lecionar, falar sobre a leitura das Escrituras, que Timóteo também exorte, explique e aplique as Escrituras. Isso era costumeiro na época. Já era costume nas sinagogas fazer uma exposição após a leitura de um texto das Escrituras. Você vê isso no Antigo Testamento também. A leitura das Escrituras existiam, as leituras existiam, em seguida explicavam, consequentemente aplicavam aquilo que estava sendo lido. Isso era costume, isso foi trazido para toda a reunião pública do antigo povo, foi também instituído no Novo Testamento, constituindo um elemento importante dentro do culto público. E aí, irmãos, por isso que se aceita a pregação cristã, uma pregação expositiva, que é a leitura das Escrituras, a exortação e a aplicação de uma passagem que está sendo lida. Creio que fica claro que, além da leitura, Paulo também está dizendo, dedique-se a expor as Escrituras. Deve haver exposição, deve haver aplicação. Por quê? É preciso ensinar o povo e aplicar as verdades espirituais. Por que isso é importante? Um culto, ele tem que ter leitura das Escrituras, exposição das Escrituras, aplicação das Escrituras, objetivando aquilo que Paulo fala no capítulo 4 de Efésios, quando ele fala do objetivo do ministério da palavra, edificação da igreja. Observem, a palavra promove a edificação. Então, a leitura do culto público, a exposição no culto público, objetiva isso, objetiva a edificação de Timóteo e da igreja. Se Timóteo e a igreja quisessem progredir em piedade, deveriam estar dominicalmente expostos tanto à leitura das Escrituras como à exposição delas. Essa questão deveria mudar o nosso relacionamento com o culto público. E darei algumas razões, como aplicações lógicas do texto que acabamos de entender. Primeiro, precisamos lembrar-nos do aspecto dialogal no culto público. Não esqueça disso.
Um dos aspectos do culto público é o aspecto dialogal. Em essência, o culto é um encontro de Deus com o seu povo. A santa convocação, tanto pela manhã como pela noite, no dia do Senhor, é Deus chamando o seu povo para ter um encontro com Ele. Isso é o culto. O culto é o Senhor convocando o seu povo, congregando o seu povo para adorá-lo. E nessa adoração, Deus estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja através da sua palavra, e a congregação expressa a sua adoração ao Senhor mediante orações, oferendas e hinos. Certa feita, Richard, meu filho, convidaram uma amiga para vir ao culto, e ela indagou sobre como deveria se vestir, pedindo sugestões de como as mulheres da nossa igreja se vestiam. Ele me procurou pedindo orientação e eu disse: diga a ela que ela terá um encontro com Deus. Diga a ela que ela vai ter um encontro com Deus. Isso é um aspecto importante. Quando nós nos deslocamos geograficamente para nos reunirmos com um grupo de pessoas, não estamos simplesmente indo a um encontro, rever pessoas ou expressar uma vida religiosa publicamente. Quando nós saímos de nossas casas, na verdade, quando nós acordamos no domingo, deveríamos entender que aquele dia que nasce foi estabelecido pelo Senhor como sendo um dia onde o Senhor marca um encontro com o seu povo, e nós deveríamos nos mover em direção a Deus para intimamente encontrá-lo, ouvi-lo e adorá-lo. Não é o dia em que o pastor convoca, não é o dia em que os presbíteros convocam, não é o dia em que a liderança da igreja convoca, é o dia que nasce com a voz do Senhor dizendo: o meu povo deve se reunir para a adoração, e eu vou falar com o meu povo, e o meu povo vai responder à minha voz. Em segundo lugar, irmãos, automaticamente, observe nossa liturgia. Recentemente mudamos definitivamente nosso serviço litúrgico, destacando leituras continuadas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como vocês acabaram de ouvir, como vocês acabaram de aprender, essa é uma prática não instituída pelo pastor da igreja, mas uma ordenança da revelação de Deus, porque Deus, Ele quer falar com o seu povo. Deus não quer falar com o seu povo por meio de revelações. Deus não quer falar com o seu povo por meio de visões. Deus não quer falar com o seu povo por meio de teofanias. Deus não quer falar com o seu povo por meio dos milagres. Deus quer falar com o seu povo por meio da verdade. A verdade tanto expressa no Antigo como no Novo. Por isso nós lemos um profeta, terminamos de ler um dos evangelhos e agora estamos iniciando o livro de Atos, conforme o Senhor ordena para o culto. Toda a Escritura deve ser lida no culto, porque é a voz de Deus para o povo. Esse momento te preocupa? Quando nós estamos lendo as Escrituras, te preocupa? Talvez você esteja preocupado com a quantidade de versículos que estamos lendo. Capítulos inteiros, meu Deus! Eu não aguento mais todo domingo tantos capítulos. Nós não vamos mudar isso. Entendendo ser o culto dialogal,
Cada leitura das Escrituras é a ordenança divina para dialogar com o seu povo. Você está vendo leituras longas, de capítulos longos. A Bíblia diz, é a voz do Senhor. É Deus falando com o seu povo. É Deus chamando o seu povo. É Deus indo em direção ao seu povo. Cada momento do culto que lemos a palavra, Deus toca intimamente nos seus ouvidos com sua voz. É a voz do Senhor falando, encontrando a alma do seu povo, instruindo. Isso te incomoda? Te revoltas com a voz divina? Estás mais preocupado com as leituras longas? Acaso habita em teu coração o desejo de mudar a liturgia para que ela fique mais curta, para que você possa seguir com os seus afazeres pessoais? O Senhor está falando ao seu povo. Que tipo de cristão é esse que sente enfado com a voz divina? Que tipo de cristão é esse que não consegue passar 2 horas e meia ouvindo o Senhor falar com ele? Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de filho de Deus que não aguenta, não suporta ouvir a voz do Pai? Que cristianismo é esse? É interessante porque nós estamos tão despreocupados, nós não temos a noção de que na leitura das Escrituras, Deus está falando com o seu povo. Deus está no meio do seu povo, falando com ele, indo ao encontro dele com sua voz. E na leitura das Escrituras, nós permitimos que nossas crianças gritem sem limites. Na hora que Deus está falando com o seu povo, eu deixo que minha criança fique gritando, fazendo barulho, como se Deus não estivesse falando. Estamos atentos no instante que Deus está falando, que a leitura está sendo lida, que Deus está falando através dos textos sagrados. Estamos atentos à voz divina ou às atualizações das redes sociais, as esportivas, enfim, o que é que chama a nossa atenção quando o Senhor está falando com o seu povo? O que é que desvia a nossa atenção quando Deus, com autoridade, está se dirigindo ao seu povo? O que nos tira a atenção? Suas distrações são ações de menosprezo. Você está dizendo ao Senhor, meu time, minha vida particular são mais importantes do que os teus conselhos. Talvez você esteja morto. Talvez sua alma esteja morta. Por isso que é tanto desrespeito com a leitura das Escrituras. Por isso que nós estamos preocupados com a quantidade de versículos que lemos. Por isso que nós estamos preocupados com os textos que nós lemos. E nós não paramos para pensar que Deus está, através do ministro da palavra, falando com o seu povo. E Deus objetiva que ouçam, temam e obedeçam. Talvez o desrespeito com a leitura da palavra, com o momento da leitura da palavra, é só a ponta do iceberg. É uma alma que não escuta mais a voz do Senhor. É uma alma que não atenta mais para a voz do Senhor. É uma alma que não se submete mais à voz do Senhor. Então ele vive desprezando a voz do Senhor. Claro que quando ele chegar no culto, uma leitura bíblica incomoda. Lógico que leituras longas incomodarão, porque ele não tem prazer em ouvir a voz de Deus.
Paulo está dizendo: Timóteo, se você quiser ser piedoso à igreja, dedique-se à leitura pública das Escrituras, porque Deus falará com o seu povo. Deus falará com o seu povo. Além disso, irmãos, a pregação da palavra, Paulo diz: leia, explique, aplique. Veja, cada passo desse é a voz divina. Cada passo, leitura pública, exortação, aplicação, cada momento. Percebe como os textos se encaixam quando eles são estudados de forma expositiva? Paulo fala da autoridade de Timóteo, da dedicação ao ensino, que Timóteo fala em nome de Deus. Se ele fala em nome de Deus, a leitura das Escrituras, a exposição das Escrituras, a aplicação das Escrituras, todo esse movimento é Deus se dirigindo ao seu povo. Mas observem que a pregação não tem recebido a devida atenção. Paulo disse a Timóteo que ler e expor deveria ser feito com diligência, ele deveria lutar para fazer isso, ser disciplinado. Claro, se Deus já fala na leitura, na pregação, ele fala. Como Randall Robson diz, repetindo, é a hora em que se Deus, no momento da leitura, ele fala aos ouvidos, no momento da pregação, Deus está estendendo suas mãos e pegando o homem pelo pescoço. A confissão helvética lida hoje pela manhã, tendo como base o texto de Timóteo, diz: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Certo puritano chegou a dizer: a palavra de Deus é algo sagrado demais, e a pregação é uma tarefa solene demais para ser levada na brincadeira e de modo irresponsável. Sabendo da seriedade do que Paulo disse a Timóteo, a Assembleia de Westminster, na pergunta 160, diz o seguinte: o que se exige dos que ouvem a pregação da palavra? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Repito, exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração. O primeiro passo implícito nessa pergunta é a necessidade que você tem de frequentar assiduamente o culto público, porque é na pregação pública que o Senhor fala poderosamente com o seu povo. Mas isso não é suficiente. Entendam. Vir à igreja, estar aqui hoje, não resolve o problema. Quantos estão dominicalmente no culto, mas estão com o coração longe? Quantos não chegam no culto, seja pela manhã ou à noite, mas estão com o coração longe? Até parece aqui missa de corpo presente, pois o corpo está presente, mas a alma, os sentidos, os desejos, as afeições estão longe. Então, diante do que ouvimos, culto dialogal, um encontro com Deus, onde Deus fala na leitura, fala na pregação, eu não devo somente ir ao culto, porque eu posso ir ao culto e não ter nenhum benefício. Tem gente que passa a vida inteira, vai passar a vida inteira nos cultos e nada de diferente acontece. Inúmeras pessoas frequentadoras de culto, simplesmente nada muda na vida delas. Entra e sai do mesmo jeito. Deus fala, não escuta, continua nos mesmos erros e é simplesmente estéril. Então entenda, ir ao culto público deve ser regado
pelas motivações do coração. Ou seja, nós não somente ir ao culto público, nós devemos nos preparar para a pregação. Nós devemos nos preparar para ouvir Deus. Não é nos preparar para fazermos outra coisa, a não ser sermos diligentes para ouvir Deus falar no culto público. Eu devo me preparar para isso. Eu vou ouvir meu Deus falar. Meu coração deve estar voltado para isso. Eu devo dispor a minha alma nisso. Para que assim a pregação, a leitura das Escrituras possam surtir efeitos na nossa alma. Nada é mais importante, irmãos, do que a voz de Deus. Então, todos os nossos negócios, exceto as obras de misericórdia, devem ser colocados de lado nesse dia. Devemos nos empenhar, tirar de nossos pensamentos todos os prazeres mundanos. Devemos cuidar para que os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes estejam limpas de toda distração. Isso é muito importante. O puritano Beverfield chega a dizer: como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios para os ombros de nossos líderes religiosos, porque nós não preparamos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Isso se revela pela constância com que alguns chegam atrasados. Todo domingo nós temos atrasos no início do culto. Por acaso essas pessoas estão procurando ouvir a voz de Deus, estão sendo diligentes para ouvir a voz de Deus, preocupadas em atender a santa convocação, ouvir a voz do Senhor? Todo domingo chegam atrasadas. Preferem os lugares mais distantes do púlpito, se sentam lá atrás e com isso se colocam à disposição das distrações. Também podemos ver nos pais que pouco se importam com a voz do Senhor e ficam a soltar seus filhos no meio do templo. Enquanto Deus está falando, os filhos estão assistindo o YouTube. Enquanto Deus está falando, seus filhos estão brincando nos bancos da igreja. Enquanto Deus está falando, os seus filhos estão traquinando com a autorização dos pais. Nem parece que Deus está falando. Podemos dizer ainda os que têm crise renal. Começou a pregação, desculpem, é um mijadeiro. Anda para cima e para baixo durante a pregação. Está preocupado com o relógio. Enfim, irmãos, são muitos os casos que revelam o quanto a pregação não tem surtido efeito em muitos pela forma negligente, despreparada com que entram em contato com a voz do Senhor. Não se preparam para isso. Talvez uma das coisas também é que nós não estamos procurando a voz de Deus, estamos procurando alguma coisa para nos entreter. Não queremos ser instruídos, mas queremos nos emocionar. Nós queremos pregadores que nos motivem nos nossos negócios, no nosso dia a dia, mas nós não nos preocupamos em entreter a nossa alma com a verdade, para que ela afete a forma como nós vivemos, para que ela venha a andar nos preceitos do Senhor. Por isso que nós já chegamos na igreja com os ouvidos tapados, porque nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Citei na doutrina o caso de Ezequiel,
quando o Senhor fala com Ezequiel, dizendo: o meu povo, ele vem a você, ele se senta para ouvir, mas ele não põe em prática o meu povo. Por quê? Porque Deus prossegue dizendo a Ezequiel que o povo olhava para ele como um cantor, que tem bela voz, que estava ali a manusear o seu instrumento. Ou seja, quando Deus estava falando através do profeta Ezequiel, quando Deus levantava o profeta Ezequiel para falar ao povo, para instruir o povo via Ezequiel como humorista. Sentava para ouvir Ezequiel, mas não tinha a intenção de obedecer ao Senhor. E via Ezequiel como um humorista. Muitos olham para o pregador, veja como os textos se encaixam. Ele é jovem demais, ele grita demais, ele dá murro demais no púlpito, ele bate demais, é peia demais, ele é bom demais, ele fala bonito demais, ele tem uma retórica excelente. E nós não observamos que com diferentes retóricas, com diferentes estilos, Deus autoritativamente está falando com o seu povo. E nós não nos preparamos para ouvir a voz de Deus e transformamos a voz de Deus em entretenimento. Talvez a brincadeira pegou aqui, a lapada foi aqui, levei chicotada hoje no sermão, o sermão hoje foi forte. Talvez seja uma forma de denunciar o coração que não se está observando a lei de Deus, transformou a pregação em entretenimento e divertimento. O tipo de recomendação, melhor dizendo, de ouvir a palavra de Deus, como foi dito terça-feira, é exemplificado pelos crentes bereanos. Eles receberam a mensagem com grande interesse, Atos capítulo 17. Eles estavam ouvindo a pregação para viver, para ouvir a voz do Senhor. Eles não ouviam e esqueciam. Eles não ouviam e viravam um grande palco, se misturavam em entretenimento. Eles perceberam que estava em jogo problemas eternos. Por isso eles ouviam a palavra. A palavra de Deus ocupa o lugar central no culto, Paulo está dizendo, visto que através de Deus, através da palavra que Deus fala. Calvino chega a dizer que a função peculiar do Espírito Santo consiste em gravar a lei de Deus em nossos corações. É o Espírito que nos ensina através das Escrituras. Esta é a escola do Espírito Santo, que é a escola de Cristo, a escola do Senhor. E o Espírito é o mestre, o melhor mestre, ótimo mestre, o mestre interior, o Espírito de Deus, que emana o ensino do Evangelho e é o único genuíno intérprete para nulo tornar acessível. Quantos irmãos não ouvem mais a palavra do Senhor? Não se submetem mais à vontade do Senhor. Portanto, irmãos, para Timóteo, se ele quisesse lograr algum êxito na tarefa de ser modelo para a igreja, ele não poderia deixar de abandonar a leitura pública, a pregação da palavra. Por isso que os puritanos são tão atacados, porque eles eram santos, justamente por amarem a verdade. Uma pregação puritana durava 2 horas, e a igreja não reclamava,
Porque a época dos puritanos era uma época que se amava as Escrituras, que a ansiedade não era para ter um carro, é para estar no culto público, ouvindo a voz do Senhor. Por isso que o puritano John Preston dizia: não há um sermão ouvido, escute, não há um sermão ouvido que não nos coloque mais perto do céu ou do inferno. Todo domingo, um sermão, no nosso caso 2, coloca você mais perto do céu ou do inferno, dependendo da forma como você trata a leitura da palavra e a pregação da palavra. Você não sai daqui neutro quando você escuta um sermão. Você não sai daqui neutro quando você escuta a voz de Deus. A forma como você deu atenção diz se você sairá daqui mais perto do céu ou do inferno. Eu quero fechar com Jesus. Por que isso importa? João capítulo 8, grandes debates. Jesus chegou para aqueles que estavam a debater e perguntar: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não dão atenção àquilo que eu estou falando? Por que vocês ignoram todo o meu discurso? Jesus diz: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44. Por que vocês são incapazes? Por que vocês não escutam? Por que vocês não atentam? Por que vocês não obedecem? Eu estou fazendo milagres, eu estou proclamando o reino de Deus, eu estou falando daquele que me enviou. Por que vocês não me obedecem e não me escutam? Verso 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Se o Senhor tem falado todo domingo, incansavelmente, por que vocês não escutam o que o Senhor diz? Verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, se vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. A forma como você trata a voz do Senhor pode estar denunciando a sua verdadeira natureza. A forma como você despreza a vontade do Senhor, a leitura das Escrituras, a pregação, pode estar denunciando que você é filho do diabo. Para o ministro do Evangelho, então, não tem outra solução. É pregar, ler as Escrituras, explicar as Escrituras, aplicar as Escrituras. Não temos outro caminho, não temos outra forma de ouvir a voz de Deus. O culto público, a leitura e a pregação é a voz de Deus, a única capaz de transformar os homens, soando dominicalmente. Espero que domingo que vem você trate com mais respeito o culto público e você se prepare para ouvir a voz do Senhor. E chegue cedo, porque você vai ter um encontro com o Senhor. Ó Deus,
Perdoa-nos, Senhor, pela forma como tratamos o culto público, forma como tratamos, Senhor, na verdade, a Tua voz que fala soberanamente e desprezamos, Senhor. Te pedimos a Tua graça, ó Deus, pela forma ímpia e que o Senhor nos deu o arrependimento. Que o Teu Espírito, Senhor, aplique tantas verdades, que o Espírito, que é o pregador interno no coração do homem, pregue agora, Senhor, no coração do Teu povo, para que o Teu povo possa Te ouvir, para a glória do Teu nome. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à Sua palavra.